Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui desfrutando uma vida diária com Deus. Esta manhã eu quero compartilhar uma palavra convosco que está aqui em Atos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26, diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentando-se no seu carro, ele lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-se a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se não há alguém que possa me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação ele foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Eu rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o seu coração. E respondendo, ele disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Até aqui, glórias a Deus, palavra gloriosa, palavra de salvação. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem por objetivo revelar o Salvador do mundo. Ele tem por objetivo levar o pecador que se arrependa. Ele tem o objetivo de fazer com que o homem ele receba de Deus entendimento, compreensão de tudo, de toda a vontade de Deus, para que assim o homem, ele recebendo esta compreensão, esse entendimento, ele se salve pela palavra de Deus, esta que é poderosa para salvar a quem lê e a quem ouve. Interessante aqui que nós vemos um homem, um eunuco, diz a palavra de Deus, que estava subindo a Jerusalém para orar. E este homem, ele era um homem etíope, e nessa ida dele a Jerusalém, ele estava ali em seu carro lendo o livro do profeta Isaías. E a palavra de Deus diz que o Filipe, um dos discípulos do Senhor, foi ali levado naquela direção justamente para pregoar o evangelho àquele homem. E quando Filipe ele chega perto daquele homem, aquela carruagem a qual aquele homem estava indo para Jerusalém, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele fala para Filipe se achegar perto daquele carro. E se achegando, o Espírito Santo leva Filipe a perguntar para ele se ele entendia o que ele estava lendo. E aquele homem, ele leu ali exatamente o que ele estava lendo naquele momento para Filipe. E ele fala para Filipe: Como eu entenderei? Como eu posso entender se não há quem me explique? Ou seja, aquele homem ele estava lendo, mas ele não entendia. Muitos nessa vida estão da mesma forma. Leem as Sagradas Escrituras e não entendem aquilo que leem.
ouvem as Sagradas Escrituras, ouvem a palavra de Deus por intermédio da exposição da palavra, como aqui nós estamos fazendo, e não entendem o que estão ouvindo. Assim, a palavra de Deus vai nos dar alguns relatos a respeito. E aqui nós vemos que a necessidade que o homem tem de entender, é necessário que o homem entenda o que está lendo, é necessário que o homem entenda o que está ouvindo, para que assim este homem, ele desfrute das bênçãos que vêm por intermédio do ouvir, por intermédio da leitura bíblica da palavra de Deus. É necessário que esse homem entenda. Se o homem não entender o que está lendo, se o homem não entender o que está ouvindo, de nada adianta ele ler, de nada adianta ele ouvir. O Espírito Santo, ele quer trazer um entendimento, ele quer revelar ao homem por intermédio das Escrituras qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a grande maioria daqueles que ouvem, daqueles que lê, eles não entendem. E é isso que eu quero falar aqui nesta manhã, a necessidade de entendermos. Vemos aqui um homem que estava lendo, mas não entendia. Mas quando ele entendeu o que ele estava lendo, abriu os olhos do seu entendimento. E aquele homem, ele pôde cumprir as Escrituras. Jesus, nesta Escritura, Felipe, nesta Escritura qual ele estava lendo, começou, por intermédio daquela Escritura, pregar a ele Jesus Cristo, a anunciar aquele homem a Jesus Cristo. E aquele homem podendo entender e compreender o que ele deveria fazer. É isso que a Escritura, ela quer revelar ao pecador, o que ele precisa fazer. Atos dos Apóstolos, quando Pedro abriu ali a porta daquele cenáculo e anunciou o Evangelho, aquela multidão que se achegou para ver ali o que estava acontecendo. Ele, ao anunciar a palavra, e aqueles homens ali ouvindo aquela palavra que eles estavam ouvindo, e eles compungiram em seus corações, por intermédio daquela palavra que estava sendo pregada. Ao compungir-se em seu coração, significa que eles se arrependeram dos seus pecados, eles entenderam, ali eles tiveram compreensão, porque o Espírito Santo, por intermédio da pregação do Evangelho, por intermédio da leitura do Evangelho, ele quer revelar ao homem, ele quer convencer este homem dos seus pecados, o juízo da justiça de Deus. E ali eles compungiram seu coração, vocês se arrependeram. O Espírito Santo convenceu eles que eles necessitavam daquele Salvador a qual Pedro estava anunciando. E ali eles disseram: o que faremos, varões irmãos, para que sejamos salvos? E Pedro vai dizer a eles, que era necessário que eles... Vou ler aqui nas Escrituras, Pedro dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o homem, é necessário que ele se arrependa. É necessário que, ao ouvir a palavra, entender o que ele está ouvindo, é necessário que, lendo a palavra, entender aquilo que ele está lendo, é necessário que ele se arrependa dos seus pecados, das suas más obras, e creia que em Jesus Cristo, que ele seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para que ele receba o perdão dos seus pecados. E assim, recebendo o perdão dos seus pecados, ele receba o dom do Espírito Santo. Então, esta promessa é para todos os homens na face da terra, sem distinção de raça, língua, cor, sem distinção. Mas é necessário esse homem se arrepender, sendo convencido pelas Escrituras, crendo naquilo que a Escritura traz à luz ao seu entendimento. É necessário que ele se arrependa, e é necessário que ele creia ali no Senhor Jesus, assim como esse eunuco creu que Jesus era o Filho de Deus. É necessário que esse homem seja batizado, como foi esse eunuco, como foi aqui em Atos dos Apóstolos, quase 3.000 almas, crendo e sendo batizadas ali, foram salvas. Então, quase 3.000 almas foram batizadas. Por isso o Evangelho é claro.
o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele orienta que nós, como os discípulos, saiamos pelo mundo anunciando o Evangelho para que todos aqueles que se arrependerem e forem batizados sejam salvos. Mas é necessário que este homem queira o batismo. O batismo não é uma imposição a alguém que não tem entendimento, mas o batismo é para aqueles que entenderam agora, compreenderam, receberam um entendimento conforme a luz do Evangelho, conforme a revelação que as profecias nos trazem a respeito de Cristo Jesus, nosso Salvador. Assim, este homem, ele agora deseja o batismo, e esse homem é batizado. Não por imposição, mas porque agora ele entende que ele é um pecador, que ele necessita de um Salvador, que ele precisa ser batizado para perdão dos seus pecados. Se o homem não arrepender do perdão dos seus pecados, ele não será salvo. Se o homem batizar sem entender o que ele está lendo, o que ele está ouvindo, ele não será salvo. Mas assim como esse eunuco entendeu, pediu o batismo para si, e ali ele arrependeu ali dos seus pecados, crendo em Jesus Cristo, era o Filho de Deus. Agora ele desce as águas e ali ele ingressa na verdadeira vida, porque esta é a verdadeira vida, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiando, crendo nas suas promessas para a vida eterna, que já começam a alcançar as nossas vidas ainda nesta vida. Aí este homem agora, ele passa a ser um salvo na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele caminha para as moradas eternas. E ele já não procura mais as coisas desta vida. Ele já não quer viver mais segundo o curso desse mundo, não. Agora ele busca as coisas do alto, ele procura sempre estar reunido, agregado, ouvindo o Evangelho, adquirindo mais e mais entendimento, porque o conhecimento do santo, o conhecimento de Deus é a prudência, para que nós possamos andar prudentemente diante de Deus, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, não segundo os desejos da nossa carne, não segundo aquilo que a tradição impôs ou que o homem recebeu como imposição sobre a sua vida, não. Mas ele vai agora voluntariamente cumprir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é melhor para a sua vida. Mas é necessário que os olhos do entendimento desse homem sejam abertos, porque o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que ouvem e não entendem. Por que ouve e não entende? Porque o Deus desse século cegou o entendimento deles. Por que eles leem as Escrituras e não entendem o que leem? Como este eunuco. Porque o Deus desse século cegou o entendimento. Mas quando Jesus chega, esse homem crê no Evangelho, ele passa a receber o entendimento. Agora as escamas dos olhos desse homem caem. Ele passa agora a caminhar com entendimento para a cidade eterna, para Jerusalém celestial. Eu convido vocês, você que ainda não entende, procure uma igreja que ensina esse ensinamento, que traga aos olhos do seu entendimento esta compreensão, para que você caminhe para o céu, para que você seja um salvo na pessoa de Cristo Jesus nosso Senhor. Eu deixo esta palavra, eu deixo esse conselho. Entregue o seu caminho ao Senhor Jesus. Confia nele e o mais ele fará na sua vida. Eu agradeço essa oportunidade. Que o Senhor vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.